Fala pessoal! O tema do vídeo de hoje é sobre planejamento e controle de produção, que é conhecido pela sigla PCP ou PPCP. Eu vou explicar para vocês como funciona esse processo físico e de planejamento dentro do ambiente industrial, ou seja, dentro desse segmento do supply chain para controle e planejamento de produção. Então, para você que está iniciando na logística, no supply chain, tem curiosidade de conhecer um pouco mais sobre esse processo produtivo e também para você que já trabalha, tem experiência no cenário industrial, te convido a ficar até o final do vídeo para vocês conhecerem essas etapas e ficarem por dentro desse assunto. Eu sou o Guilherme Sarafian, consultor SAP BP, esse é o Supply em Foco, canal dedicado ao Supply Chain, sejam bem-vindos. Mas antes de iniciar, já vou pedir aquele apoio de vocês aqui para o canal. Se você não está inscrito, se inscreva aqui no canal do YouTube, curte o vídeo, compartilha com os amigos para que o conteúdo chegue a mais pessoas. Lembrando que o Supply em Foco também está no Instagram. Siga a nossa página por lá, que eu divulgo diversos assuntos de logística, liderança, SAP e supply chain no geral. Bom, vamos lá. Eu preparei esse vídeo para explicar para vocês como funciona esse pedaço da cadeia de suprimentos que é o PCP. Mas e o que é o PCP? O que significa? Significa Planejamento e Controle de Produção, ou PPCP, que significa Planejamento, Programação e Controle de Produção. As duas siglas estão da forma correta de se falar, ok? Vamos iniciar falando então sobre o planejamento, ou seja, com base em alguns inputs e outputs dentro do supply chain, eu determino o quanto eu vou planejar para produzir, o que eu vou produzir e para quando eu preciso produzir aquele produto X. Atribuídas essas etapas, essas perguntas estão associados ao planejamento de produção. Qual será o método de produção? Puxada e empurrada, ou seja, se o planejamento de produção utilizará com base a previsão de vendas para evitar perdas de estoque, ou se o método será de produzir para estocar. E para esse processo de planejamento de produção que se inicie, nós devemos olhar para o processo de S&OP primeiro. Então temos um vídeo aqui no canal onde eu explico o processo de ponta a ponta do S&OP e as etapas que utilizamos para demanda e produção no SAP BP. Ou seja, com base na minha previsão de vendas, eu realizo meu planejamento de produção no nível de SKU, fábrica e recursos produtivos. Dentro desse contexto do S&OP para o planejamento de produção, vamos considerar os produtos acabados e as matérias-primas, por exemplo. Dependendo da empresa e do modelo de produção adotado, a empresa pode produzir e comprar, tanto para o produto acabado quanto para as matérias-primas. Então, para esse processo, por exemplo, devemos considerar também o processo de compra desses SKUs no ciclo de suprimentos do S&OP. Após receber esse input do time de demanda realizado no S&OP, a equipe dos PCPs realiza um outro processo interno que chamamos de MPS, que é o Master Production Schedule, ou seja, o quanto eu vou precisar produzir para atender aquela demanda que o time recebeu de acordo com o plano de vendas. Um ponto importante aqui para se analisar nesse processo entre produção e demanda é no recebimento da demanda pelo time de vendas versus o que eu preciso produzir, que é analisar o seu estoque atual, ou seja, estoque inicial e, porventura, estoque de segurança, se a empresa utilizar esse método no seu planejamento. Em breve eu vou disponibilizar um vídeo aqui no canal falando sobre o cálculo de estoques e como é planejado isso dentro do SAP BP. Esse planejamento acontece no módulo IBP for Inventory. Então, voltando no tema dos estoques, o PCP, no momento de avaliar quanto ele deve planejar de produção, ele também analisa os níveis de estoque recomendados e define com base na demanda se irá conseguir atender a essa demanda. E essa análise é fundamental, pois de acordo com o volume de vendas que foi previsto, o PCP precisa analisar o quanto de capacidade as suas linhas de produção têm e o quanto ainda consegue atender naquele determinado período. Toda essa análise, é claro que o próprio planejamento da SONOP no IBP já facilita isso para o PCP, ele vai realizar também essa análise, lembrando que eu comentei no vídeo do processo do end-to-end do SONOP, que no planejamento do SAP BP, nós temos um algoritmo chamado heurístico. Esse algoritmo funciona como uma espécie de um MRP dentro do SAP BP. Claro que não é a mesma coisa que um MRP que é utilizado no SAP, mas o heurístico ele já fornece um resultado de planejamento de produção para os PCPs com base na demanda prevista, nos estoques atuais, e na capacidade que a sua fábrica possui para produzir. Quando falamos de toda essa estrutura de produção, nós consideramos os materiais acabados, semi-acabados, matéria-prima, recursos produtivos, que são as linhas de produção, e o quanto cada material pode ser produzido na sua respectiva linha de produção. Lembrando que o SAP BP é flexível e podemos, por exemplo, considerar uma estrutura de produção que concorre
de materiais, né, em várias linhas de produção para aquele material, para a produção daquele material. Para que esse processo de início e fim da produção aconteça de acordo com os parâmetros de consumo de produção entre os materiais, nós temos uma análise de cadastros dentro da estrutura de produção, que é conhecida como BOM, Bill of Material. Ou seja, para produzir um material acabado, quanto eu preciso de matéria-prima, em quantas linhas de produção serão disponibilizadas para atender aquela demanda com base em suas capacidades. A partir desse momento que nós já temos os números de quando e quanto eu preciso produzir, o PCP faz uma análise de capacidades. Dentro do contexto do IBP, nós chamamos de nivelamento de capacidade, porque aqui, nessa etapa, o planejador avalia o quanto ele pode ou não produzir e se é necessário ajustes pontuais nas capacidades produtivas. Toda essa análise produtiva é em paralelo realizada com as atividades de compras também. Como eu citei no início do vídeo, pois determinados cenários da sua empresa para os materiais produzidos, o planejador precisa saber as quantidades e capacidades daquele insumo e solicitar a compra ou fabricação pelo fornecedor. Então, por exemplo, temos, de acordo com o lead time de produção e de compras, tanto para material acabado e para insumo, o PCP conseguirá saber se é possível atender aquela demanda dentro do prazo estipulado para finalizar a produção e entregar na data prevista desses produtos para o cliente final. E qual seria a saída desse plano de produção? São as ordens planejadas de produção, ou seja, o volume final após essas análises do planejador de PCP. Essas ordens, depois de consolidadas no planejamento, são enviadas para o SAP, para que de fato sejam executadas e virem uma ordem de produção confirmada, que efetivamente será produzido aquela quantidade, aquele volume que o PCP planejou anteriormente no SAP BP. Então, dessa forma, o planejamento da produção é concluído e enviado ao SAP. E quando falamos de planning execution no SAP, onde de fato vai acontecer o processo produtivo, podemos enfrentar diversos obstáculos que impactam o planejamento que foi executado anteriormente. Quando ocorrem retrabalhos, por exemplo, quebra de linha, a não entrega de insumos pelo fornecedor, falta de mão de obra, e com isso se faz necessário um replanejamento dentro do SAP, mesmo que para esse plano se adeque à realidade, né? E fechando esse ciclo de produção para que o planejador do PCP utilize informações reais de execução, as ordens confirmadas de produção que foram apontadas como realizadas no SAP retornam para o SAP BP. E dessa forma, o planejador consegue realizar um novo ciclo de produção com informações reais de quanto já foi produzido, evitando o acúmulo de estoque e geração de um plano de produção fora da realidade. Bom, pessoal, por hoje é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal para não perder nenhum conteúdo. Compartilhe o vídeo com os amigos para que o Supply em Foco chegue a mais pessoas. E deixe aqui nos comentários a sua dúvida, compartilhe sua experiência. E não se esqueça que o Supply em Foco está no Instagram também, @supply.infoco. Até a próxima, pessoal!